Bom dia, Ivan Kleber. Teve aí, né, um encontro entre representantes militares dos Estados Unidos, da Colômbia, também do Equador, e se reuniram para falar, né, para articular sobre como combater esse narcoterrorismo, e foi assim que também reforçaram nessa cooperação militar contra o narcotráfico. Ivan, o que foi definido aí nesse encontro e como que essa cooperação pode, de alguma forma, influenciar o que são essas investigações relacionadas a PCC, Comando Vermelho e até mesmo outros aqui destes terroristas, narcoterroristas que atuam em toda a América Latina? Bom dia, Bianca. Bom, essa notícia dessa semana, ontem inclusive, o alto comando do exército colombiano se reuniu com o alto comando do exército equatoriano e com simplesmente o general Francis Donovan, que é o representante do Pentágono para a América do Sul, através do Southcom. E eles estão no presente, porque as reuniões estão acontecendo, elaborando um plano de ação conjunto entre Colômbia, Equador e os Estados Unidos para combaterem o narcotráfico na região. Bianca, isso faz parte dessa estratégia a longo prazo dos Estados Unidos para desmantelar toda e qualquer rede de narcotráfico e narcoterrorista que opera na América do Sul. Inclusive, Bianca, uma notícia extremamente importante, os Estados Unidos enviaram 2 navios de guerra para a costa do Equador, que darão esse apoio, esse suporte militar às operações. Então, neste momento, nós temos 2 caminhos sendo percorridos pelos Estados Unidos. Primeiro, mais sigiloso, que a gente não vê, não aparece tanto, que é justamente de ação de investigação / espionagem de como esses grupos operam na América do Sul. E o segundo, esse um pouco mais visível, que é justamente esse braço militar. Se os Estados Unidos vão começar a operar dentro da Colômbia e do Equador, é porque esse trabalho de espionagem já foi feito, esse levantamento, não é, de como as redes operam, quais são as rotas, ele já foi feito. Agora, então, entram os militares. Nós podemos presumir, Bianca, a gente não tem como confirmar essa informação, mas acompanhando o movimento que os Estados Unidos estão fazendo, que na região de tríplice fronteira, ali, Brasil, Paraguai e Argentina, a gente esteja nessa fase, né, de investigação, de apuração, como o grupo, o Hezbollah principalmente, e opera na tríplice fronteira em parceria com os grupos narcos da América Latina. Então, a gente está acompanhando toda essa movimentação. Eu me lembro que no jornal à tarde com a Geisiane, há uns 6 meses atrás, logo depois da captura do Nicolás Maduro, a gente trouxe para a nossa audiência: acostume-se com essa presença militar dos Estados Unidos no norte da América do Sul e também agora entrando nos territórios, porque ela veio para ficar, é uma política de Estado americana. Não dá mais para suportar esse narcotráfico funcionando livremente em direção aos Estados Unidos. Óbvio que os Estados Unidos, eles agem no interesse deles, mas isso acaba tendo repercussão em toda a América do Sul. E nesse contexto, para concluir a resposta da sua pergunta, Bianca, se porventura PCC e Comando Vermelho estiverem operando na Colômbia e no Equador, bom, eles são alvos legítimos aí do ponto de vista americano e poderão sofrer aí ataques agora do exército. Já não é mais um caso de polícia na Colômbia e no Equador, mas é um caso de exército e com o apoio da maior potência militar do mundo, os Estados Unidos. Eu devolvo novamente para as colegas. Ivan, ouvindo você falar, eu senti tanta falta do Brasil estar nessa cooperação. Infelizmente, né, o Brasil parece estar ficando de lado, mas devido ao posicionamento do país, território ali, né, tão grande, pegando a maioria da América Latina, deveria ser um dos pioneiros, né? Deveria estar aí sendo um dos primeiros a cooperar com os Estados Unidos e os outros países da América Latina para combater o narcotráfico. Mas, infelizmente, nós temos isso que nós temos aí. Mas, Ivan, eu queria falar de um outro caso bem espinhoso que está desenvolvendo aí no exterior, de mais de 160 crianças e adolescentes desaparecidos, vítimas de abuso ou de tráfico humano, foram resgatados justamente pelos Estados Unidos em uma grande operação internacional. Ivan, como foi essa operação? Explica para a nossa audiência o que as autoridades descobriram e confirmaram sobre os casos de desaparecimento e de exploração dessas crianças.
Bom dia, Paula. Só a primeira parte aí do seu comentário que eu acho interessante. Se o Brasil fará parte ou não dessa coalizão internacional elaborada pelos Estados Unidos, nós vamos descobrir isso na noite do dia 4 de outubro, dependendo do resultado das eleições, né? Se a gente tiver uma mudança de governo no Brasil, então o Brasil possivelmente será convidado para integrar, essa luta contra o narcotráfico. Bom, esta operação foi realizada pelas autoridades do estado da Flórida, Paula, a maior operação de resgate de crianças realizadas por autoridades estaduais. Inclusive, o procurador-geral do estado da Flórida estava comemorando essa operação, e quando eles começaram a investigar para onde essas crianças tinham sido levadas, as origens também, a nacionalidade dessas crianças, eles perceberam que estavam diante de uma rede muito complexa, que atuou em vários países, inclusive no Brasil. Algumas dessas crianças que foram resgatadas, Paula, estavam no Brasil. Então, as autoridades da Flórida fizeram esse anúncio, lembrando que é também promessa de campanha do presidente Trump combater e desmantelar as redes de tráfico humano e de tráfico e abuso de menores. Inclusive, ontem foi capturado o chefe do Tren de Aragua no Peru. O Tren de Aragua, que é um cartel classificado como organização terrorista pelos Estados Unidos, que opera no Brasil, segundo as denúncias, e que tem essa, aspas, especialização em tráfico humano. Vai vendo. Então, as autoridades da Flórida não trouxeram mais detalhes da operação, porque acredita-se que a investigação esteja acontecendo ainda. Então, em um primeiro momento, nós tivemos aí 163 crianças sendo resgatadas em 12 países, incluindo o Brasil, como eu disse, e também em 6 estados americanos. O que até pouco tempo atrás era, para muitos, uma teoria da conspiração. Eu me lembro que nós tivemos um filme que repercutiu bastante, né, em 2023, Som da Liberdade, se não me engano o nome do filme, né? Sobre esse tema. Bom, agora a gente está vendo toda essa rede sendo desmantelada, e não é a primeira grande operação que acontece este ano. Há uns 2 meses atrás, o FBI também conseguiu resgatar aproximadamente 300 crianças em todos os Estados Unidos que estavam para ser traficadas, enfim, em condições de abuso. Obviamente que no mundo ideal isso não aconteceria, mas já que acontece, pelo menos é um alento saber que as autoridades americanas estão dando prioridade nessa questão, e que a gente consiga resgatar o maior número de vítimas possível no menor espaço curto de tempo, não é? E é importante que a administração Trump, então, tenha dado uma atenção a isso e os recursos necessários para que as autoridades possam realizar essas operações. E para concluir, Paula, além das crianças, né, que foram resgatadas, muitas prisões aconteceram, e como eu disse, a gente só não tem mais detalhes da operação, de quem pode ser preso, quem vai ser preso, porque a operação pode estar em andamento. Então, quem sabe na semana que vem a gente tenha mais alguma atualização sobre isso. Adriana, eu devolvo para o estúdio. Oi, Ivan, tudo bem? Obrigada aí pelas suas informações, sempre bom receber você aqui no Oeste com Elas. Ivan, eu queria te perguntar sobre a questão da carne nos Estados Unidos. Recentemente, o Trump ele isentou de tarifas 300 mil toneladas de carne magra, carne moída. E ele declarou que essa medida seria para conter o preço da carne no mercado interno dos Estados Unidos. A carne está muito cara e ele estaria fazendo isso para tentar abaixar um pouquinho o preço aqui. Então, a carne entraria sem tarifa. Na mesma hora, eu lembrei da JBS. A questão é que a JBS ela tem produção tanto nos Estados Unidos como no Brasil. Eu fiquei pensando, acho que não sei se vai resvalar nela, porque tudo bem, ela vai perder aqui nos Estados Unidos, mas em contrapartida ela também poderia exportar a sua carne do Brasil para cá com tarifa zero agora. Eu não sei, você vê alguma pegadinha nisso ou simplesmente foi uma operação normal assim de comércio por parte do Trump? Bom dia, doutora Ludmila. Bom, os Estados Unidos estão com um problema seríssimo nessa questão relacionada à formação de cartéis nos Estados Unidos, em solo americano, que visam controlar o preço da carne, cartéis de frigoríficos. Dos 4 grandes, 2 brasileiros,
inclusive um deles da JBF, o outro Marfrig, envolvidos nessa questão. E nós temos uma investigação em andamento sobre isso. Bom, o que o presidente Trump fez com a questão da retirada das tarifas foi resolver um problema pontual a curto prazo. Ou seja, ele tem as eleições de midterm agora em novembro, as pessoas estão reclamando do preço da carne, então ele tomou essa iniciativa para tentar baixar o preço da carne e resolver um problema a curto prazo. Esse é um ponto. Agora, o problema a longo prazo é justamente essa questão desses cartéis que estão sob investigação das autoridades americanas, e a gente sabe que formação de cartel nos Estados Unidos é um crime muito grave e as investigações estão em andamento, mas aí é um processo de médio e longo prazo. As várias administrações democratas, enfim, principalmente a administração Biden que passou, foi fechando o olho para isso, né? E a gente chegou num ponto que você simplesmente não consegue desmantelar isso da noite para o dia, senão corre o risco de 30 mil pessoas perderem o emprego nos Estados Unidos e também comprometer o abastecimento de carne no mercado. Então é algo que precisa ser feito de maneira gradual. Agora, doutora Ludmila, se a senhora me permite, e eu aqui estendo o convite para a nossa audiência, Adriana, se você me permite, hoje à noite, no programa De Leste a Oeste, que vai ao ar às 20h30, aqui pela Revista Oeste, nós vamos fazer um programa especial, profundo, que vai justamente nessa questão, doutora Ludmila, da influência da China no agronegócio brasileiro, no agronegócio americano, e muito da sua pergunta nós vamos responder hoje à noite, mas com uma profundidade enorme, como eu acredito que ninguém fez ainda, com essa análise de entender o tamanho do problema que está sendo essa influência da China no agro brasileiro e americano. A gente vai entrevistar o Igor, que é um consultor especialista do agronegócio, e também o Maurício Galante, que é vereador lá no estado do Texas. Eles aceitaram o convite para participar do programa com a gente hoje à noite. Então eu recomendo para a nossa audiência um programa especial que a gente fez justamente para responder perguntas como essa da doutora Ludmila e entender esse problema que é a China infiltrada no agro, tanto no Brasil quanto nos Estados Unidos. Então eu reforço o convite hoje, a partir das 20h30, horário de Brasília, aqui no canal da Revista Oeste. Adriana, devolvo para você. Atenção! Você está sofrendo com dores no corpo? A idade chegou e você está começando a achar que é normal conviver com a dor? Não é. Preste atenção no que eu vou te falar agora. Chegou ao Brasil o Cúrcuma White com magnésio da Vitae Gold. Fórmula exclusiva e 100% natural para ajudar no combate das dores do corpo. Ligue agora, 0800 056 1111. Olá, meu nome é Thaís, eu tenho 55 anos. Um dia em casa, assistindo televisão, eu vi um comercial que chamou muito a minha atenção. A cúrcuma branca foi a melhor decisão que eu tomei. Realmente, para as minhas inflamações e dores articulares, esse produto aqui, ajudou demais. Eu tinha dores aleatórias que mudavam do local dependendo do dia. Com suporte, orientação e a cúrcuma branca da Vitae Gold, posso afirmar que estou bem melhor. Por isso, recomendo. Não perca tempo. Ligue agora, 0800 056 1111. As 100 primeiras ligações ganham um creme de erva de Santa Maria de presente.